As arpias são figuras fascinantes da mitologia grega, caracterizadas por uma aparência híbrida que combina elementos humanos e aviários, tornando-as criaturas únicas e impactantes. Essas entidades míticas são frequentemente descritas com rostos de mulheres, asas de pássaro e garras afiadas, combinando a beleza e a ferocidade em uma só forma. A palavra arpias deriva do grego arpiai, que significa as que roubam. Essa designação reflete o papel dessas criaturas em mitos gregos, onde eram frequentemente associadas a tempestades e atos de rapina. Comumente retratadas como mensageiras do vento, as arpias eram consideradas agentes de divindades, carregando consigo elementos tanto benevolentes quanto destrutivos. Sua aparência híbrida é simbólica, representando a interconexão entre o reino humano e o reino divino. As asas de pássaro simbolizam a liberdade e a capacidade de viajar entre os domínios celestiais e terrestres, enquanto as garras afiadas ressaltam a natureza predatória e o poder destrutivo que as arpias podiam invocar. Uma das narrativas mais conhecidas envolvendo as arpias está ligada à história de Jasão e os Argonautas. Durante a busca pelo Velocino de Ouro, as arpias foram enviadas por Zeus para punir o rei Fineu por abusar de seus dons divinatórios. As arpias atormentavam Fineu, roubando ou sujando a comida antes que ele pudesse comê-la, tornando-se um símbolo de punição divina e, ao mesmo tempo, servindo como elementos de teste e superação para os heróis da mitologia. A presença das arpias na mitologia grega é um testemunho da riqueza e complexidade das narrativas míticas, onde criaturas como essas desempenham papéis multifacetados, representando aspectos tanto benevolentes quanto cruéis dos deuses. Além disso, sua persistência em diversas formas de arte e literatura ao longo dos séculos destaca a duradoura influência e fascínio exercidos por essas criaturas aladas na imaginação humana. As arpias, figuras intrigantes da mitologia grega, têm suas origens ligadas ao casal divino Talmas e Electra. Filhas de Talmas, o deus das maravilhas do mar, e Electra, uma das Pleiades, e por vezes, considerada uma das Oceânides, as arpias emergiram como criaturas aladas com características tanto divinas quanto avícolas. A palavra arpias está etimologicamente relacionada ao verbo grego arpagen, que significa arrebatar ou roubar, refletindo diretamente o papel dessas criaturas na mitologia. As arpias eram associadas aos ventos e tempestades, sendo frequentemente retratadas como mensageiras e agentes do castigo divino. Sua ligação com Zéfiro, o deus dos ventos oeste, intensifica seu papel na disseminação de tempestades e eventos climáticos desafiadores. Em muitos mitos, as arpias desempenharam um papel específico como punidoras de transgressões divinas. Um dos episódios mais conhecidos é associado ao rei Fineu, um vidente que abusou de seus dons divinatórios. Como castigo, Zeus enviou as arpias para atormentar Fineu, roubando sua comida e deixando-a inaproveitável. Esse tormento destacou a dualidade das arpias como instrumentos de punição e, ao mesmo tempo, serviu como uma narrativa de teste para os heróis da mitologia, como Jasão e os Argonautas. A conexão intrínseca entre as arpias e os ventos ressoa na dualidade de sua natureza. Enquanto Zéfiro personifica a suavidade dos ventos, as arpias personificam sua ferocidade e caráter destrutivo. Essa dualidade, refletida em sua genealogia e funções mitológicas, contribui para a complexidade dessas criaturas aladas na mitologia grega. As arpias, na mitologia grega, são criaturas notáveis com uma aparência distintiva que combina elementos humanos e avianos, criando uma figura única e muitas vezes aterrorizante. Descrições mitológicas e artísticas convergem para retratar as arpias com uma estética marcante e inconfundível. Asas majestosas. Uma das características mais proeminentes das arpias são suas asas imponentes e poderosas, semelhantes às de aves de rapina. Essas asas não apenas simbolizam sua natureza alada, associada aos ventos e à capacidade de viajar entre os reinos celestiais e terrestres, mas também conferem um ar de majestade e imponência. Rostos femininos. As arpias são frequentemente representadas com rostos femininos, incorporando elementos de beleza e graça à sua imagem. Este traço dualista, combinando a aparência feminina com a ferocidade avianizada, destaca a complexidade e a ambiguidade das arpias, garras afiadas. Uma característica crucial que evoca tanto fascínio quanto temor são as garras afiadas das arpias.
Estas são frequentemente descritas como garras de águia ou de rapina, refletindo não apenas seu papel na mitologia como agentes de punição divina, mas também ressaltando sua natureza predatória e suas habilidades como mensageiras destrutivas. Cabelos ao vento. Em muitas representações artísticas, os cabelos das arpias são retratados ao vento, enfatizando a conexão dessas criaturas com os elementos. Essa representação dinâmica adiciona um elemento de movimento e energia às imagens, sublinhando sua associação com os ventos e as tempestades. A combinação desses elementos físicos cria uma imagem única e inesquecível das arpias. Sua representação visual é tão intrigante quanto os papéis mitológicos que desempenham, proporcionando uma visão rica e complexa dessas criaturas que, ao longo dos séculos, têm continuado a cativar a imaginação humana e inspirar obras de arte e literatura. As arpias desempenham papéis significativos em diversos mitos gregos, destacando-se em narrativas de punição divina e perseguições. Uma das histórias mais notáveis envolve o rei Fineu, onde as arpias são instrumentos de castigo e desafio. Na narrativa envolvendo Fineu, um vidente, as arpias foram enviadas por Zeus como punição por seus abusos divinatórios. As arpias atormentavam Fineu roubando ou contaminando sua comida, deixando-o em constante agonia. Essa punição divina foi infligida como resposta a um possível abuso do dom de visão de Fineu ou como teste de resistência para os heróis que o ajudariam. A presença constante das arpias na vida de Fineu serviu como uma alegoria da tormenta e instabilidade que poderiam ser desencadeadas pela ira dos deuses. Um mito ilustra a dualidade das arpias como mensageiras divinas, tanto entregando punição quanto desafiando heróis a superar obstáculos. Jasão e os argonautas, em sua busca pelo Velocino de Ouro, encontrarão-se com Fineu e as arpias. Durante um confronto, os heróis conseguiram selar a sorte das arpias, prendendo-as em uma ilha remota. Essa reviravolta na narrativa enfatiza a interação complexa entre humanos e divindades e como os heróis muitas vezes tinham que enfrentar desafios não apenas dos inimigos terrestres, mas também de forças divinas. Além disso, as arpias servem como um exemplo poderoso de como as figuras mitológicas eram muitas vezes usadas para transmitir lições morais e fornecer explicações para fenômenos naturais. Suas ações caóticas e imprevisíveis são uma personificação das tempestades e das forças desordenadoras da natureza, contribuindo para a riqueza simbólica e funcionalidade dessas criaturas nas narrativas mitológicas gregas. As arpias, figuras intrigantes da mitologia grega, têm deixado uma marca duradoura não apenas na cultura grega, mas também em diversas outras tradições e mitologias ao redor do mundo. Suas características únicas e sua natureza ambígua têm inspirado interpretações e representações em diferentes contextos. 1. Na literatura, arpias foram mencionadas em várias obras literárias clássicas, como a Odisseia de Homero, onde são associadas ao castigo divino. 2. Na arte, ao longo da história da arte, as arpias foram retratadas em pinturas, esculturas e outras formas artísticas, destacando sua presença duradoura na imaginação humana. 3. Em nomes e termos, a palavra arpia ou arpe foi incorporada em várias línguas para denotar uma mulher malévola ou avarenta, evidenciando como essas criaturas míticas continuam a influenciar a linguagem. 4. Em nomes de aeronaves, curiosamente, o termo arpia foi usado para nomear aeronaves ao longo da história, refletindo sua associação com o voo e os ventos. 5. Na mitologia romana, as arpias também têm sua contraparte na mitologia romana, conhecidas como Aelio, personificando os ventos e frequentemente retratadas como criaturas femininas aladas. 6. Na mitologia hindu, algumas interpretações sugerem paralelos entre as arpias e as figuras míticas hindus, como os Gandharvas, que compartilham características de seres alados. 7. Em jogos e filmes, a mitologia das arpias frequentemente aparece em jogos de vídeo, filmes e outras formas de entretenimento contemporâneo, demonstrando sua capacidade de se adaptar e permanecer relevante. 8. Em obras literárias modernas, autores modernos incorporaram as arpias em suas obras literárias, muitas vezes dando-lhes uma nova vida e significado em narrativas contemporâneas. Essas curiosidades ressaltam como as arpias transcenderam seu contexto original na mitologia grega, tornando-se símbolos versáteis que continuam a capturar a imaginação de diferentes culturas e períodos históricos. Sua presença multifacetada destaca a riqueza e a durabilidade dessas criaturas aladas na paisagem mitológica global. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia,
ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.